Você possivelmente já ouviu falar em viagens no tempo? A pergunta é, seria mesmo possível que pessoas já estariam viajando no tempo, tanto para frente quanto para trás? Se trata de uma questão que possivelmente não iremos obter uma resposta, pelo menos por enquanto. E por isso um tema como esse entra na mente das pessoas em forma de imaginação de como seria possível uma viagem no tempo. Ou pelo menos como seria voltar ao passado e tentar mudar algum acontecimento ou alguma coisa feita no passado em sua vida. Mesmo que uma viagem no passado possivelmente teria algum tipo de paradoxo. Como é, por exemplo, o paradoxo do avô. Será que pessoas do passado estariam nos visitando ou pessoas do futuro que talvez estariam voltando ao nosso tempo? Há teorias de que OVNIs avistados no céu não se tratariam de extraterrestres, e sim de viajantes no tempo, em suas máquinas do tempo. E hoje o Adversos irá contar as maiores, fascinantes histórias de pessoas que talvez viajaram no tempo. A mulher dessa imagem se chama Greta Thunberg. Se trata de uma ativista climática. E assim, para muitos, ela é uma heroína. Digamos, uma heroína ambiental. E de onde saiu a história de que Greta Thunberg seria uma viajante do tempo? Tudo por conta de uma fotografia de 120 anos. E nessa fotografia apareceria uma moça muito parecida com Greta Thunberg. E o que mais impressiona é a semelhança entre as duas. E com isso, surgiu uma teoria de que Greta seria uma viajante do tempo, em que ela viajou para o passado ou que estaria viajando para o futuro ou nosso presente. A fotografia em questão é essa aí. E realmente é possível notar de que a moça da fotografia parece muito mesmo com Greta. Será que seria uma prova real de que Greta seria uma viajante do tempo? Difícil afirmar que sim ou afirmar que não é verdade. E essa fotografia de 1941, em uma reabertura da ponte Salt Forks, que fica em Goldbridge, Colômbia Britânica, no Canadá, todos se vestiam perfeitamente e também adequadamente para os padrões da época. Todos, exceto um jovem que poderia simplesmente estar fora de seu tempo e voltado ao passado. Seria possível? Já que podemos observar que ninguém ali tinha roupas tão descoladas, ou talvez um óculos escuro como aquele, assim como uma máquina fotográfica, que podemos dizer moderna para aquela época. Será que esse jovem rapaz foi mesmo capaz de voltar no tempo? Para os anos 40? Isso sim, ficaria em nossa imaginação. E acredite, até na Copa do Mundo de 62, geraria uma fotografia que viria a ganhar um peso enorme no tema viagem no tempo. Pois em meio aos fotógrafos que faziam fotografias do capitão da seleção brasileira, Mauro Ramos, um fotógrafo que segurava um dispositivo, digamos, diferente para a época em questão, viria a levantar teorias de que seria um celular que aquele homem fazia fotografias de Mauro Ramos com a taça na mão. Ou seja, um celular capaz de fazer fotografias, o que não existia naquela época. E por isso, teorias dizem que ali seria um homem que viajou no tempo. Um homem do futuro que foi para o passado. Seria possível mesmo?
Dizem que aparições de viajantes no tempo nos anos 20, 30, 40 eram comuns de acontecer. Isso através de aparelhos celulares que não existiam de forma alguma nessas épocas. Como, por exemplo, essa fotografia antiga que mostraria um homem segurando aquilo que parecia ser um celular. Inclusive parecia falar nesse aparelho com alguém, o que nenhuma pessoa daquela época fazia ou sequer teria conhecimento desse aparelho. Seria uma fotografia real de um viajante no tempo com um aparelho moderno, inclusive falando com alguém em um tempo antigo? Eis a questão, não é mesmo? O ano era 2002, quando um homem misterioso seria preso. Com ele havia muito dinheiro, $800. Seu nome era Andrew Curzon. Esse homem seria preso por abuso de informações privilegiada. Ou seja, parecia que o homem sabia demais de alguns segredos. E após ser preso, Andrew alegava que não era daquele tempo, que não pertencia ao ano de 2002, e sim que pertencia de outro tempo. Há teorias de que Andrew seria um viajante do futuro para o passado, coisa que ninguém talvez nunca saberá a verdade, já que após ser preso, Andrew simplesmente desapareceu e nunca mais foi visto. E como não citar o ocorrido em um filme de Charlie Chaplin, no ano de 1929, onde, de forma misteriosa, uma senhora aparece na cena com aquilo que parecia ser um celular e onde parecia também estar falando com alguém. Algumas pessoas acreditam que ali nada mais era que um aparelho auditivo daquela época. Mas olhando a cena, fica a impressão de que a senhora segurava mesmo um celular e que parecia também falar com alguém. Seria ela uma viajante do tempo que saiu em uma filmagem em um dos filmes feitos por Charlie Chaplin. Todos nós sabemos que viagens espaciais se tornaram possíveis algumas décadas atrás. Mas como você explicaria que em uma igreja construída entre 1600 a 1800 viesse a aparecer uma imagem, digamos, parecida com um astronauta, moldurada em sua parede externa? Será que naquelas épocas antigas, algum viajante do tempo, do futuro, daria provas de que viagens espaciais feitas por pessoas como astronautas e cosmonautas seria possível no futuro? E por isso aquela imagem estaria pregada naquela igreja? Você acreditaria nisso? Para terminar, olhe bem para essa imagem. Nela vemos homens em anos diferentes, mas que esses homens têm semelhanças impressionantes. O homem que aparece colorido na imagem à sua direita se chama Von Elton, onde ele mesmo afirma de que ele fez algumas viagens no espaço-tempo e que ele, Von Elton, viajou para anos antigos diferentes. E por mais incrível que pareça, ele mesmo levaria a público
fotografias feitas em anos distintos, como uma de 1857, outra de 1916 e outra em 1945, na Alemanha. E eu não estou brincando de forma alguma. Esse caso foi considerado por muitos um caso real de viagens no tempo, feitas por Von Elton. O que você acha? Esses homens se parecem mesmo? Ou você desacredita da história desse homem? E esse será mais um tema do Adversos, que terá uma segunda parte. A gente promete trazer em breve. Continue então acompanhando o Adversos, pois muitos vídeos misteriosos vão continuar pintando aqui em nossa telinha. Até o próximo vídeo.